Resolver uma equação consiste numa série de implicações. Em geral, implicações lógicas. Quando a gente está resolvendo equações, nem sempre a gente se dá conta de que a nossa resposta não é a resposta correta, a não ser que essas implicações sejam reversíveis. Vamos supor que eu queira resolver, no âmbito dos números reais, a equação x2 mais 1 igual a zero. É claro, essa equação, todos nós sabemos, não tem solução real, mas vamos supor que eu, ingenuamente, resolvo resolver essa equação. Então eu pego e digo, se x2 mais 1 for igual a zero, então, multiplicando ambos os membros por x2 menos 1, eu fico com x4 menos 1 igual a zero. Eu multipliquei ambos os membros por x2 menos 1. Isso aqui é uma implicação. Quer dizer, x2 mais 1 igual a zero implica que x4 menos 1 é igual a zero. Mas x4 menos 1 igual a zero implica que x4 é igual a 1. Quantos de nós realmente fazemos isso conscientemente? A gente não faz. A gente pega x2 mais 1 igual a zero, multiplica e tal, vai fazendo as contas e não se dá conta de que nós estamos fazendo uma série de implicações lógicas. Então, se x4 é igual a 1, então x só pode ser igual a mais ou menos 1, portanto, x pertence ao conjunto dos números menos 1 e mais 1. Então, a gente chega e conclui erroneamente que isso aqui é o conjunto verdade da equação, o que é falso. E onde é que está o erro? O erro está no fato de que eu não me dei conta de que eu estava fazendo uma série de implicações cujo resumo é o seguinte: se x2 mais 1, se x2 mais 1 for igual a zero, isso implica que x é um dos elementos desse conjunto. Isso está absolutamente certo. Está absolutamente certo. Se x for um número real, se x for um número real, tal que x2 mais 1 for igual a zero, então x tem que pertencer ao conjunto dos elementos mais 1 menos 1. Isso está errado? Não. Absolutamente certo. O que estaria errado seria eu dizer o seguinte, que se x, a recíproca está errada. Se x está nesse conjunto, então x é uma solução daquela equação. Isso é falso. O que eu fiz aqui é matematicamente correto, insofismável. Só que a pessoa precisa saber o que é que eu fiz e o que é que eu não fiz. E quando a gente resolve equações, a gente instintivamente aceita que essas implicações podem ser revertidas, o que nem sempre é verdade. Por exemplo, nesse caso aqui, x2 mais 1 igual a zero implica x4 menos 1 igual a zero. Essa implicação aqui não pode ser revertida. Quer dizer, isso aqui implica nisso, mas isso não implica, a volta não vale. Quer dizer, se x4 menos 1 igual a zero, isso aqui é equivalente a dizer que x4 é igual a 1, isso aqui significa dizer que x é igual a mais ou menos 1, isso significa que x pertence a essas três passagens, que se eu tivesse que resolver não essa equação original, mas essa aqui, x4 menos 1 igual a zero, aí eu podia voltar e concluir que o x tem que ser mais ou menos 1. Então, é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente. Resolver uma equação, o processo algébrico de resolver uma equação ou um sistema de equações é uma sequência de implicações. E quando a gente chega no fim, que a gente diz que aquelas são as raízes das equações, aí a gente está fazendo uma afirmação que não foi aquilo que nós provamos. A gente está admitindo implicitamente que as implicações que nós utilizamos podem todas ser revertidas, e isso não é verdade. Por exemplo, essa implicação aqui não pode ser revertida porque a equação x4 menos 1 igual a zero
é assim, x2 menos 1 multiplicado por x2 mais 1. Então isso aqui, x4 menos 1 igual a 0, significa que ou x2 menos 1 igual a 0, ou, quer dizer, quando o produto de dois números é 0, um desses dois números tem que ser 0. Então, o x4 menos 1 igual a 0 não implica necessariamente que esse fator aqui seja 0. Não implica. Porque esse fator aí nunca é 0. Eu tenho um produto de dois números que é 0, um dos dois é 0. Não significa que qualquer um dos dois que eu pegar tem que ser igual a 0. 3 vezes 0 é igual a 0, mas 3 não é 0. Então, essa implicação aqui não pode ser revertida. E o que eu provei aqui foi que se existisse algum número cujo quadrado, se existisse algum número real cujo quadrado somado com 1 desse 0, então esse número tinha que estar aqui nesse conjunto. Bom, isso é uma afirmação vazia. Quer dizer, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Isso é uma coisa que intriga a gente. O conjunto vazio é contido em qualquer outro conjunto. Por quê? Como é que eu provaria que isso aqui é falso? Se isso aqui é verdadeiro, essa afirmação aqui é verdadeira, porque é impossível mostrar que ela é falsa. Se não é falsa, é verdadeira. Não tem terceiro excluído. Não existe o terceiro. Ou está ou não está. Ok? Por que o conjunto vazio a gente admite que ele está contido em qualquer outro? Porque quando a gente quer mostrar que um conjunto B não está contido em A, a gente mostra um elemento de B que não pertence a A. Então, para mostrar que o conjunto vazio não está contido em A, eu teria que pegar um elemento do conjunto vazio que não estivesse em A. Mas elemento do conjunto vazio, isso não existe. Então, o conjunto vazio está contido em qualquer um. Então, essa afirmação aqui é absolutamente, essa implicação é absolutamente verdadeira. Implicação. Se por acaso, é como eu dissesse assim, eu estou numa turma dando aula, então vai ter uma prova. Todo aluno que tiver 5 metros de altura vai tirar 10 na prova sem precisar fazer a prova nem nada. E eu vou corrigir todas as provas com o máximo rigor. Quem tiver 5 metros vai tirar 10. Claro, eu não menti. No fim, deu a nota a todo mundo e não menti. A minha informação, como não tem ninguém que tenha 5 metros, eu não disse nenhuma mentira. Tá? Se tivesse, aí eu teria que dar 10, mas não tem. Pelo menos por enquanto.